Sejam bem-vindos ao episódio número 48 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco, nada mais, nada menos do que um campeão do mundo de futebol de praia por Portugal, Ellington Andrade. Ellington, antes de começarmos a nossa conversa, eu acho que é importante também deixar já aqui a referência que muita gente pode não saber, mas o Ellington tem uma vasta carreira no futebol de campo, antes de ingressar no futebol de praia. Mas antes de começarmos tudo isto, deixo o meu agradecimento, porque é mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo carinho aí, lembrança do Goa, aonde eu tive a passagem, em 2015, e já dentro da seleção de Portugal, é até uma curiosidade aí para muitos, porque é difícil conciliar ou jogar paralelamente 2 modalidades, porém esse ano era um ano que tinha começado a Superliga Indiana, e que foi um grupo de ingleses, né, que comprou o campeonato, e o campeonato acontecia de agosto a dezembro. Então eu joguei o campeonato do mundo, joguei o campeonato europeu, fomos campeões dos 2 e já tinha o contrato assinado com o Goa para representar o Goa de, como eu falei, né, setembro até dezembro eu estava junto com eles. E uma pena, parabéns por ser o episódio 48, mas pô, a gente podia ter esperado mais 2, hein, seu episódio 50, né. É verdade, estamos quase lá, estamos quase lá, estamos quase lá. Olha, então, para darmos aqui um bocadinho algumas luzes a quem nos vê, a quem nos acompanham, vou fazer aqui um breve resumo do teu currículo internacional. Há a particularidade de tu, enquanto jogador de futebol de campo, não teres atuado em Portugal, mas tens passagens, logicamente, pelo Brasil, o país onde nasceste. Contas com passagens por, entre outros clubes, como o Flamengo, o Fluminense, o Vasco da Gama. De 2007 a 2009 estiveste na Roménia, no Rapid de Bucareste, sendo que antes houve ali 2 passagens curtinhas pelo Vietnã e por Itália, que vamos também conversar sobre isso. Representaste o Marselha em França, o Hermes no Chipre, e o Goa, na Índia. Ellington, para começarmos, eu gostava de te fazer aqui uma pergunta então de, não digo brincadeira, mas brincadeira com aspas. Que percentagem de ouvintes e espectadores aqui do nosso podcast é que achas que vai descobrir que tu tiveste uma carreira no futebol de campo através deste episódio? Ou seja, isto é mais destinado para as pessoas em Portugal, muitos ou quase toda a gente conhece como guarda-redes da seleção de futebol de praia. Que percentagem é que achas que vai descobrir a tua carreira no futebol de campo agora? Eu acredito que uma porcentagem alta, não, uma porcentagem pequena. Por quê? Porque 10 anos de seleção fizeram com que muitas pessoas que, né, que acompanhavam o futebol de praia, e amém, que eu tive muitos títulos, não só coletivos como individuais, e os individuais acabam chamando atenção, e aí acabam querendo descobrir da onde veio esse cidadão, né. E o fato de ter jogado 4 Champions League, 2 Europa League, faz com que as pessoas também, eh, se sintam atraídas por essas particularidades. Então, chamou atenção no futebol de praia, mas muitas pessoas sabem sim, principalmente o Olympique de Marselha, essa história toda, Vietnã. O Vietnã talvez saibam, porque do Vietnã conectou-se com Portugal. É uma história longa, onde tem lá o carinho do pessoal de Vieira do Minho, onde virei um agricultor em 2005 para 2006, plantei tomate, pepino, batata, até que o passaporte viesse para as minhas mãos. É uma família que eu tenho até hoje, inclusive são padrinhos do meu filho Kael, que também nasceu em Portugal, na Póvoa de Varzim. Então, sou português, pô. Exatamente, exatamente. Olha, então, mas até para percebermos um bocadinho melhor, como é que se dá esse processo de naturalização? Já me disseste há pouco em off que os teus avós são brasileiros, no entanto, não foi bem por aí que conseguiste desbloquear a situação, pelo menos numa primeira fase. Como é que se dá este processo de naturalização portuguesa? Então, na verdade, o meu avô, que eu não conhecia, ele é da Madeira, né, é da família Andrade também, e então eu tinha o direito por ser neto de português. Porém, em 2004, 5, 6, na época da presidência do Cavaco Silva, o governo não tinha obrigatoriedade em ir dar, era uma opção, sim ou não.
Então o que aconteceu? Eu estava no Vietnã na época, onde a gente vai contar essa história, porém chegou a carta de indeferimento, dizendo que eu não poderia ter o passaporte, porque eu não sabia ler e escrever, e porque eu não tinha nem trabalho nem residência em Portugal. Ler e escrever era só ir no notário e mostrava que sabia ler e escrever, trabalho era só estar num clube, consequentemente teria uma residência. Mas resumindo tudo, depois de uma longa data na Vieira do Minho, né, como eu já falei aí, praticamente como agricultor esperando que tudo acontecesse, eu consegui o passaporte, que o meu nome fosse para o diário oficial, né, que fala, diário oficial, pelo futevôlei, cara. Foi o futevôlei, pelo presidente da federação, me convocando para jogar um mundial na Grécia e na Suíça, mas o processo já estava em andamento e aonde a secretária do ministro já estava muito conectada comigo, quando ela soube da convocação, ela falou: "Meu Deus, era tudo que a gente precisava". E aí essa convoca porque isso é muito legal em Portugal, Portugal valoriza muito o desporto, né. Então quando você, vai representar a seleção, seja qual for a modalidade, eles abraçam, e foi de um dia para o outro. Algo que demorou 6 meses, aonde eu tinha direito, e o serviço de estrangeiro e fronteira complicando a vida, nossa senhora. Mas tá bom, entendo, né, porque, hum, acho que é um pouco de segurança do país para que não entre qualquer pessoa no país, é compreensível. Mas demorou 6 meses e foi bom, que ganhei uma família, que é a família de Vieira do Minho lá, a Ana Paula, a Paulinha, minha querida Paulinha, e o Alexandre Alves, que tem o turismo rural Quinta de Calvelos, até para quem quiser um dia lá conhecer. Fenomenal, fica do lado do Gerês, todo mundo sabe, Vieira do Minho, depois de Braga. Então foi bom essa espera, porque na escrita do meu livro, vai contar esses episódios aí, igual o Rocky Balboa subindo montanha correndo, me fazendo musculação com mala, até que eu tivesse a oportunidade de ir para um clube, inclusive fui. Tô embolando um pouco os assuntos, mas nesse momento aí de espera de passaporte, eu fui para o Catânia da Itália, porém só uma experiência para estar conectado com o meu empresário Cláudio Mostro, que é o italiano, até que pudéssemos, né, negociar com o Ascoli, da Itália, para onde eu fui no meio de 2006. Que aí é uma história que a gente vai contar mais à frente, mas aí o meu nome pelo menos já estava no diário oficial, né, no diário da Ser da República. República, exatamente. Exato, É mesmo. exa Wellington, mas essa ida para Vieira do Minho, surge de que forma? Conhecia as pessoas? Não sei se teve alguma ligação familiar, não sei, com a sua esposa na altura, foi alguma situação por aí, e daí ter vindo para Vieira do Minho durante esse meio ano? então, eh, assim que eu cheguei em Portugal, que foi a minha ida de Ho Chi Minh, Vietnã, né, eu estava no Vietnã. Vou contar a história do Vietnã rápido. Sim, Vietnã podemos ir já por aí que eu ia perguntar também já entretanto, pode falar. Então, Vietnã eu acabei indo em 2005 por porque eu sempre me conectei com as pessoas, não com o lugar. E o que que eu visualizo na frente? O que que essas pessoas podem me proporcionar. Então quem me indicou para o Vietnã foi o Abel Braga, treinador que já passou por Portugal. Junto com ele, que até então não era o renomado treinador, nosso querido Vitor Oliveira, que esteja lá em paz com o papai do céu. Vitor Oliveira foi junto comigo, ele que foi o intermediador. Lá no Vietnã tinha o Calixto, treinador português. Meu empresário italiano, possibilidade de passaporte português. Então eu me conectei, não me preocupei, Vietnã, vou ficar sumido, ninguém vai me ver. Eu precisava jogar, precisava de minutagem. Então eu tinha que eu saí do Vasco da Gama, onde acabou meu contrato. mo eh, Clima ruim no Vasco da Gama, não tinha nem vontade de renovar, nada disso. Isso foi final de agosto. Aproveitei para fazer uma cirurgia no nariz, até que antes de ir para o Vietnã, porque no jogo Vasco e Santos eu tomei uma pancada aqui, quebrei, esperei essa situação toda acontecer para operar, me recuperei, fui para o Vietnã. E aí no Vietnã algo inusitado aconteceu, na hora de assinar o contrato, estávamos na mesa do presidente, e aí o presidente fala que eu não precisava da minha esposa, porque eles tinham as mulheres pra gente. Eu falei: "Tá bom, muito obrigado, então vou".
eu não tinha filho na época, mas não interessa, era minha esposa. Inclusive o Vietnã tem essa cultura, e é uma coisa triste, porque eu presenciei isso de pais, oferecendo suas próprias filhas por $10. Tu passava num barzinho, assim, perto do centro de treinamento, e tinha umas situações, assim, bem tristes, de necessidade do pai por dinheiro, então ele pegava a filhinha de 15 anos, 16 anos e oferecia. Triste, bem triste. Mas são situações para a gente ir aprendendo e ir crescendo na vida. Então aproveitei o momento de não querer voltar para o Brasil, devido a um placar histórico de 7-2 do Vasco e Atlético Paranaense, não tinha o que fazer no Brasil naquele momento. Aproveitei a tal carta de indeferimento que a gente já mencionou aqui, e ao invés de utilizar o meu bilhete aéreo, Ho Chi Minh, Paris, Paris, Rio de Janeiro, de Paris fui pra Lisboa, aonde lá eu começaria a correr atrás, né, da situação da carta de indeferimento. Porém, a partir do momento que a família de Vieira do Minho, que até então era a família da minha ex-esposa, porque agora eu tô casado com a Liane, já tô há 12 anos com ela, que é a mãe do Kael, que inclusive nasceu na Pova de Varzim, é um portuguesinho. Mas até então o meu primeiro casamento, que é a mãe do Bernardo, que também é guarda-rede, goleiro guarda-rede hoje, ela tem essa família em Vieira do Minho, família que hoje virou minha, não mais dela, né. Obrigado Senhor por essa oportunidade de ter uma família maravilhosa em Portugal. Porém, a partir do momento que a família se responsabilizasse pela minha subsistência, o processo muda de Lisboa para Braga. A gente teve que sair de Lisboa e ir para Braga. Braga eu não tinha onde ficar, tinha lá a residência em Vieira do Minho, e eu fiz uma troca com eles, porque o dinheiro já estava acabando, e eu falei: "Pô, fico aqui e utilizo a minha força física, né, a minha força física, o que vocês precisarem, né, plantação, trabalho de carregar o meu trabalho, eu ajudo vocês". Então plantei batata, plantei tomate, plantei pepino, tudo que era possível fazer, treinamento, claro, né, subir a montanha correndo, fazia musculação com mala, porque a na minha cabeça, eu já ia embora. Então, se eu sou neto de português, imediatamente o passaporte vai sair, ponto final. Meu Deus do céu, 6 meses, serviço estrangeiro e fronteira complicando a vida, pedindo documentação que nem existia, da família de Vieira do Minho, não tinha nada a ver, já que eles se responsabilizaram pela minha subsistência. Mas eu acho que foi uma história que tinha que acontecer, para eu ter essa família comigo até hoje, me conectar mais ainda com Portugal. Até então era futebol de campo, né, futebol 11, e vocês vão entender talvez do porquê de quase, sei lá, 10 anos depois, eu ter me tornado o guarda-redes da seleção, ter vivido em Portugal, tudo tem um porquê. O passaporte português me ajudou em muita coisa, muita, abriu muita porta para mim, sabe. Então foi aí que, como você perguntou, que a família de Vieira do Minho apareceu, por intermédio do meu primeiro casamento, e amém, que estão comigo até hoje. Exatamente, exatamente. Olha, então, já falamos aqui desta questão da naturalização, também um bocadinho da experiência do Vietnã. Eu gostava de recuar um bocadinho no tempo e falar da tua carreira no Brasil, afinal de contas ainda tiveste ali alguns anos no início da tua carreira no Brasil. A minha primeira pergunta, tem a ver com um aspecto que eu já falei, há pouco. Representaste, entre outros clubes como o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, que são ditos clubes grandes, não é, no Brasil. Um jogador transferir-se de um clube para o outro, no Brasil, é muito mais natural do que aqui em Portugal, não é? Porque se virmos um jogador a ir do Benfica para o Porto, é quase crucificado, os adeptos do outro clube metem uma cruz em cima e não há hipótese. No Brasil há mais essa cultura, de certa forma, não é verdade? Mais ou menos, porque eu não era conhecido, eu era um menino. Ok, Então, talvez as pessoas que vão saber que eu passei pelo Flamengo, é mais quem é dentro do futebol muito, 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 talvez você, jornalista, mas fora isso, poucos souberam que eu passei pelo Flamengo, foi uma passagem curta, eu era reserva do Júlio César da seleção brasileira e que jogou aí no Benfica também, e vive em Portugal atualmente, então foi uma passagem muito rápida, então
o sair do Flamengo, e aí depois eu fui para o Fluminense primeiro, ir para o Vasco, no meu caso, passa despercebido. Claro que, se eu tivesse uma carreira maior no Vasco, né, com mais jogos, mais minutagens, talvez aquele maldoso de plantão poderia de repente olhar lá: "Pô, mas ele é do Flamengo, veio pra cá", poderia. Mas aqui é igual Portugal, não é não é bem visto quem troca um pelo outro, ainda mais rival. Então, pra ele ter paz no clube que ele vá, ele sai do Flamengo e vai para o Vasco, ele tem que jogar bem em todos os jogos. Exatamente. Tem ali a pressão extra, não é? É, todos os jogos. Mas é igual, é igual. Qualquer lugar é igual. França é igual, Romênia é igual, tudo é igual. Não se saiu de um para ir para o rival, vai ter que aguentar pressão. Olha, António, e aqui em relação, ao Vasco, se eu não estou enganado, tu cruzaste com uma figuraça como o Romário, no Vasco. Pergunto, como é que era conviver diariamente com ele? E pergunto também se tens, assim, alguma história mais caricata, sabemos que ele, tem uma personalidade muito peculiar. Tens, assim, alguma história mais marcante do Romário? Na verdade, eu sou grato a Deus pela essa é uma amizade que já são 21 anos, né, ele é meu amigo, que começou com o futevôlei. Na verdade, a admiração pelo Romário começou em 1994, na Copa do Mundo, que o Brasil é campeão. Eu era um menino ainda de 14, 15 anos, ainda com algumas dificuldades da infância, aquelas descobertas, um monte de besteira que eu fazia, até que fui para o esporte. Na verdade, eu sempre fui do esporte. Quando eu falo que fui para o desporto mesmo de clube, de falar: "Vou ser jogador e ponto final". E então, 10 anos depois do tetracampeonato, a gente se conectou, porque aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o network de jogador de futebol é muito grande. Então coisas acontecem aqui nesse mundo, entendeu? Pessoas desempregadas se empregam no futevôlei. Tá jogando futevôlei, conversa vai, conversa vem, mas quem o Romário perguntou quem ele é. E aí começou: "Pô, é goleiro, tal, tal, tal". Aí eu comecei a jogar pelada do Romário, pelada é jogo de futebol. Sim, 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 sim. Já jo Aqui se usa, aqui também se usa. então jogar pelada com ele. E aí ele começou a me admirar como atleta, não só do futevôlei. Eu sempre joguei vôlei de praia também. Ele fala: "Cara, o cara joga tudo, joga futevôlei, joga vôlei de praia e é bom goleiro". Então, já aí ele me levou para o Fluminense, entendeu. Ele chegou na praia um certo dia e falou, ele me chamava assim: "Jogador, jogador, amanhã se apresenta no Fluminense". Eu falei: "Tá bom". Isso é legal de falar, porque quem tiver vendo aqui, é importante que saibam, não só para o jogador de futebol, para qualquer pessoa, prepare-se sempre, porque a oportunidade ela nunca vai te mandar uma mensagem de WhatsApp, ela vai aparecer. Aquilo que você planta, você vai colher. E toda plantação, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, enfim, até para Ensinamentos você de Vieira do Minho. exatamente. Até para você colher o fruto, porque se você quiser colher um fruto bom, tu vai ter que fazer tudo de bom, é inevitável. E quando ele falou isso pra mim, eu estava preparadíssimo, eu falei: "Tá bom, bora. Aqui, olha, chega lá amanhã, procura quem?" Ele procu aí é o jeito dele, né. "Procura ninguém, chega lá e treina". Eu falei aí mas só que eu já era, né, experiente do futebol, falei: "Pô, claro que eu vou procurar um gerente, né, um diretor, né, vou saber que foi ele que me indicou". Coisas do Romário. É um cara no mundo dele, né, é fiel demais aos seus amigos, fiel demais, tanto que todos que com ele sempre estiveram, estão com ele até hoje, na política inclusive, no América, que agora ele é o presidente do América também. E no início de amizade tinha aquelas situações, assim, que ele chegava no vestiário, eu não sabia se era para dar bom dia ou não, porque ele chegava e não falava, sabe. Aí eu falava com um grande amigo que é o braço direito dele, né, se chama Márcio Batata, chamava ele de Batata, falei: "Batata, é pra dar bom dia ou não?" Ele falou: "Irmão, é melhor dar, mesmo que ele não te responda, porque se tu não der bom dia, tá arriscado ele chegar em mim e falar: 'Pô, qual é a do Wellington?'", na época era Wellington, né, "Qual é a do Wellington? Que, pô, eu chego em casa e não me dá bom dia?". Então, ele falando ou não era bom dia. E é um cara assim,
que até hoje, cara, até hoje eu tenho isso, quando você vai eu vou ligar para ele de telefone, mas eu vou ligar para você. Para você eu pego o telefone e ligo, imediatamente para ele, acho que precisa de uma preparação, sabe, porque do nada ele pode desligar na sua cara. Do nada desliga e tá falando sozinho, né, mas é um cara que agradeço muito a Deus de ter amizade, é um cara que sempre estendeu a mão para mim como jogador, agora nessa transição também para treinador, ele também sempre estendeu a mão, então e é um fenômeno, né, fenômeno de jogador, um cara que é iluminado por Deus, não era muito de estar com a gente nos treinamentos, porém aparecia para os jogos e gol o tempo inteiro. Gol o tempo inteiro e dizia para os mais jovens: "Não faça o que eu faço". É um cara que sempre gostou da noite, sempre gostou de mulher, todo mundo sabe disso. Gostar de mulher, amém, né, mas eu digo gostar, tipo, de várias e por aí vai. É o jeito dele, mas no que ele tinha a missão de fazer, que era gol, é o melhor do mundo, pra mim, melhor do mundo, disparado. Melhor de sempre, como fala em Portugal, né. Olha, tinha aqui outra questão que também já tocaste. hum, este resultado 7-2 que marcou o fim da tua carreira no Vasco, foi o teu último jogo pelo clube. Pergunto-te, que impacto é que isso teve na tua carreira, não só no momento, mas em tudo o que foi a tua carreira daí para a frente? Pelo que eu fui lendo, há até uma tatuagem nas tuas costas que representa um bocadinho a maneira como saíste desse mau momento, não é verdade? Então, na verdade, eu utilizo muito esse jogo nas palestras que eu sou convidado, porque se eu plantei uma semente em 1994, talvez essa semente foi até plantada, porém não tão cultivada, eu com os meus 7 anos de idade. Mas é como eu disse, uma adolescência de descoberta, de coisas erradas que a gente acabou fazendo, então a semente estava lá. Então vamos lá, a partir de 1994, essa semente ela começou a ser cuidada. O objetivo de vida, ele começou a ser visualizado. Então não pode ser um jogo que mude o que eu estou pensando. Então, para muitos, o fim. Para mim, um jogo. Claro que eu não desejo nada, desse jeito aí de ser nenhuma torcida, né, como vocês falam aí, nenhum adepto merece isso, mas faz parte. Dos 7 gols, posso falar que hoje aqui, uns 2 ali eu poderia ter pego, os 5 eu tomaria. Se fosse falar de mim, na minha época, a gente quando os empresários, né, iam vender a gente, tinha DVD, a gente fazia nosso próprio DVD. Pô, 80% do meu DVD é esse jogo, de tanta defesa que eu tive que fazer. Mas eu não sou uma pessoa que vou falar assim: "Pô, se não fosse eu, ia ser 20". Não, eu tô no mesmo barco, foi tudo horrível, o time não era bom, então as pessoas focam muito no impacto negativo, mas antes desse jogo houve um impacto muito positivo, que inclusive a imprensa, não sou eu falando, tá, a imprensa começou a falar assim: "Pô, o Vasco achou um guarda-rede", né, depois de tanto tempo, que foi um ano bem, assim, diferente, muitos guarda-redes sendo utilizado. Eu fui o quinto a ser utilizado, e quando eu comecei a jogar, que tive ali contra o Flamengo, Santos, Corinthians, grandes jogos aonde eu fui eleito pela imprensa o melhor em campo sempre. Só que isso as pessoas não se prendem, elas prendem no 7-2, tá tudo certo, acho que eu tinha que passar por isso. Eh, Na verdade até tive a oportunidade de renovar o contrato, mas eu sempre fui um cara que preservei muito o meu ambiente, sabe. Eu não posso sair de casa e: "Ai, caramba, vou trabalhar", não, aí tá errado. Eu acho que isso é para qualquer pessoa, até você vai trabalhar, tem que estar num lugar legal, que você tenha prazer em ir, que você não está contando o tempo para ir embora. E o Vasco, naquele momento, podia estar o sol de 40 graus no Rio de Janeiro, chegava em São Januário, parecia que tinha nuvem negra lá em cima, sabe, um ambiente pesado, não era o que eu queria. Isso foi no meu primeiro dia 2 de janeiro de 2005, eu já queria ir embora. Eu cheguei e já queria ir embora, só que não podia, porque eu já tinha acordado com o Romário, que eu estaria no clube. Então quando chegou o meu contrato acabou dia 31 de agosto. E eu sei que eles iam renovar por causa do Romário, não por minha qualidade, sabe. Então eu falei: "Não, é a chance de sair, vou sair, acabou". E eu sempre fui corajoso, sempre fui um cara que acreditei muito na minha preparação, então
eu imaginava que alguma coisa na minha vida iria acontecer positivamente. Então, do fundo do coração, foi um jogo que, não mudou nem uma linha do que eu almejava, principalmente jogar na Europa, pelo meu passaporte que eu já sabia que eu poderia ter, né, não tinha processo ainda em andamento, mas eu já sabia que eu poderia ter. Então, vida que segue, claro que agora sobre o te a frase, na época não era Facebook, não era Instagram, não sei se em Portugal vocês utilizavam isso, acho que sim, na época do Orkut. Eu Orkut acho que já não é muito da minha altura, eu apanhei mais aqui o i5 que também se usava. Se acho que nos Orkut era parecido com o sim, sim. Facebook. E aí um certo dia estava olhando lá o perfil de pessoas, não lembro de quem, não me recordo, e tinha essa frase: "Sou como fênix quando", essa frase não, esse texto: "Sou como fênix, quando todos julgam que eu estou derrotado e ferido, eu ressurjo das cinzas com mais vontade de lutar. Sou guerreiro e não me deixo abater, o meu objetivo é vencer". Eu olhei e falei: "Sou eu, pô, obviamente sou eu, isso aí minha vida sempre foi de resiliência". Tem gente que não gosta muito desse texto. Pessoas que hoje em dia trabalham como coach e tem essas coisas de você se conectar com, né, tipo, com um padrão, é como se fosse um padrão da minha vida, né, e se for olhar um pouco o cenário da minha vida, eu tô sempre sendo resiliente, pode ser verdade isso. Tudo parece que eu tô no ápice, aí eu atraio situações para que eu tenha que ser resiliente. Pode ser, mas isso não me abala, minha saúde mental é um fenômeno e fez a minha longevidade é mental, meu primeiro pilar é mental, entendeu. Então, Vasco foi um grande aprendizado, serviu para crescimento, mas do fundo do coração nada me abalou, nada, nada, nada. Olha, então já falámos então aqui um bocadinho da experiência depois no Vietnã, da vinda para Portugal e daqueles meses em Vieira do Minho, e também já tocaste aí nessa questão de teres ido, à Itália, e pergunto primeiro como é que foi essa experiência, de um ponto de vista um bocadinho mais geral, e se também aqui, se chegaste a assinar contrato ou se foi também uma destas situações em que chegaste lá e depois, o processo não se desenvolveu? Então, no na Itália foi tipo assim, uma visualização já de situações incríveis que poderiam acontecer. O Ascoli jogava a primeira divisão, pô, eu fiz a pré-época toda, então comecei a olhar assim: "Pô, que legal, né, tô colhendo aquilo que eu plantei", né, depois de ter passado pelo Vasco da Gama, aquela situação toda, a vida de agricultor, tudo aquilo que a gente sabia que eh, não ia fugir do propósito, então comecei a visualizar Ascoli Milan, Ascoli Juventus, Ascoli Inter de Milão, tudo lindo, maravilhoso. Comigo estava Gianluca Pagliuca, né, o guarda-redes da seleção da Itália. Então toda a pré-época, nos jogos amigáveis, ele jogava o primeiro tempo, eu jogava o segundo. Então tudo lindo e maravilhoso, até que depois de quase fiquei julho e agosto todo. Então, perto do final da janela de transferência, que foi dia 31 de agosto, a diretoria que me levou sai, e a que entra, não sei se tinha algum problema com Claudio Mossi, o meu empresário italiano, eles se prenderam numa situação que pode ser verdade. Eu não tinha o passaporte na mão. Eu só tinha o Diário da República com o meu nome como português. Então eles alegaram que o fato de eu não ter o passaporte, eu estaria entrando como um estrangeiro. E aí eu não fiquei, entendeu? Não fiquei, e aí quando eu fui ver, eu estava em Vieira do Minho mais uma vez. Isso foi falei: "Vou voltar para o Brasil nada, não vou voltar". É uma história longa também, porque eu acabei voltando, né, chegou esse final de setembro, nada estava acontecendo, aí eu falei para o Cláudio Mossi, falei: "Cláudio, eu sou casado, ficar aqui esperando alguma coisa e ficar no Brasil com a minha esposa, é melhor que eu vá para o Brasil". Mas eu fui para o Brasil, mas para terminar o casamento, já estava terminado, a minha esposa já parece que ela traumatizou, minha ex-esposa, né, ela traumatizou. Eu acho que ela imaginou que ela ia ter que voltar para Vieira do Minho, para ela foi bem difícil, sabe. Eu me adapto, eu treino, eu, sou um cara ativo. Ela era uma menina que quando foi ver o passatempo dela era descascar batata, então ela começou a ficar desesperada. Então quando eu voltei para Vieira do Minho, ela deve ter pensado assim: "Não, de novo não".
Então o casamento ali terminou, porém um casamento sem patrimônio, sem filho, então não foi um casamento difícil de terminar, difícil pelo sentimento, Claro, claro, né, claro. mas sempre doloroso. Enfim, então quando eu fui ver, final de 2006, eu estava no Brasil, até que chegou em janeiro de 2007, pô, eu pensei: "Passei pelo Vasco, Flamengo, Fluminense, nada, nada ainda, não é possível". Aí fui numa igreja, igreja tipo essas aí em Portugal tem também, do santo da causa impossível, tem essas coisas assim. É São José, não Sim, tem? sim. É São José, não é? Há vários, por exemplo, no Gerês é São Tem lá em Vieira do Milho, tem São Bento, não tem São Bento? exatamente, exatamente. É. E aí fui no São Judas Tadeu, aqui no Brasil, aonde pedi meu filho Bernardo, né, meu filho mesmo sem estar casado, pedi: "Eu quero meu filho", sempre quis ser pai, pedi um clube de volta que tinha que jogar, né, pelo amor de Deus. Saí da igreja, saí, pisei na escada, meu telefone toca. É um empresário, um grande amigo meu, Ricardo, o nome dele, que jogou contra mim, no caso, quando eu era do CFZ do Zico, perguntando se eu queria ir para o motoclube do Maranhão. Normalmente eu não ia querer, mas sem nada, eu falei: "Vou. Que horas? Vamos embora". Isso era meio-dia, era para ir 6 horas da tarde, eu falei: "Vou". Quando eu fui ver, estava no Maranhão. Fui jogar no Maranhão, porque aí eu precisava de minutagem, e uma coisa legal, o Claudio Mócio, italiano, nunca me largou. Sempre ali, ó: "Vamos embora". Ele falou: "Vai, faz minutagem, e vamos fazendo os vídeos, e a gente vai mandando para as pessoas". E do motoclube, não recebi um salário, joguei 3 meses, não recebi nada. Do motoclube já fui para o Duque de Caxias em 2007, isso aí logo no início do ano. Eles queriam um contrato de 1 ano, eu falei: "Não, não, contrato só de 3 meses que eu vou embora". "Ah, mas tu tem tu já tem contrato? Proposta?" Eu falei: "Não, não, mas eu tenho passaporte, eu vou embora, não vou ficar aqui". E não deu outra. Até foi uma época muito boa no Duque de Caxias, foram 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. Porém, a fase final não joguei do campeonato que se chama Copa Rio, não é o campeonato carioca, é uma Copa Rio de clubes pequenos, aonde eu não joguei a fase final, porque aí apareceu a Romênia, Sim, e aí eu fui pra convenhamos Romênia. que é um salto bastante grande, tal como disseste, estavas num clube de pequena dimensão e Distrital, saltas eu estava tipo distrital. exatamente, e saltas para o Rapid Bucareste. Como Na é que verdade foi nem isso? na verdade nem fo olha que mais uma vez a plantação dando certo. Eu fui para o Argis Pitești, é um Certo. clube que subiu da segunda divisão pra primeira. Treinei 2 dias. No meu segundo dia, o Cláudio Mócio me liga e fala assim: "Ô Andrade, não vai treinar amanhã". Eu falei: "Como assim, cara? Como é que eu não vou treinar amanhã?". "O motorista do Rapid Bucareste está indo te buscar. Acertamos, 2 anos de contrato, com opção de mais 2". Falei: "Como assim?". Vamos embora". Eh, Bateram na porta do Argis Pitești pra eu ir treinar, eu não abri, aí parecia um menino se escondendo, com medo de alguma coisa. E aí o motorista do Rapid chegou, é uma viagem de 1 hora e meia mais ou menos, acho que é Pitești até Bucareste. Cheguei lá, assinei o contrato e fui pra Suíça, em Crans-Montana, fazer a pré-temporada, a pré-época. O treinador era o Cristiano Bergodi, italiano, e aí começou a minha história. Deu confusão entre os clubes, começaram a um xingar o outro. Comigo não tinha o que fazer, mas entre eles, deu confusão, mas um clube grande sempre vai ganhar do time pequeno, é inevitável. E quando eu fui ver, estava começando a minha história na Europa, num clube como o Rapid Bucareste. E pergunto, que memórias é que guardas dos tempos em que passaste na Roménia? Do ponto de vista geral, até mais como era a vida fora de campo, digamos assim. Cara, eu não sei se você conhece, eu gostei muito de Bucareste, Por gostei acaso já fui lá também, já fui lá e gostei bastante. Surpreendeu-me. muito legal. Eu inclusive eu vivia na frente do palácio, Ok. aquele na Tem aquela frente. avenida grande. É, isso aí, que eu não sei os nomes agora. Foi muito legal, cara, lá minha esposa, que aí eu fiquei com ela novamente, nós voltamos, eu não toquei nesse assunto, a mesma que terminou naquele processo todo, nós voltamos, acho que era para voltar, porque foi ela que me deu o Bernardo, então ela morou comigo na Romênia, eh, então foi aonde tive meu filho, onde eu tive a oportunidade de jogar a Europa League, porque o guarda-rede que lá estava, o Dani Coman,
ele era da seleção da Romênia. Só que ele lesionava muito. Então imagina, de 34 jogos eu joguei quase 21, eu que jogava. Então eu comecei a entrar, assim, para os braços dos adeptos, eles começaram a gostar de mim, eu comecei a ter uma relação legal com a cidade, eu comecei a falar romeno, eu não falava inglês, eu comecei a aprender o romeno, eu ia para programa de televisão e falava romeno, então o pessoal adorava isso, sabe. Eh, Histórias, assim, eu nunca, como eu sou muito reservado, eu nunca me conectei com o jogador. Sempre fui muito reservado, eu não confio no que o jogador possa vir a falar quando você, de repente, você se abre muito. Então eu Certo. sempre fui um cara muito no meu mundo, e muito alta performance. Sempre fui atleta de futebol e não um jogador de futebol. Então a minha preparação sempre foi em primeiro lugar, minha família sempre foi em primeiro lugar, a minha vida reservada sempre foi em primeiro lugar. E Bucareste tem um fato interessante, curioso, muito paparazzo, muito, muito paparazzo maldoso, maldoso, que faziam fotos, vamos supor, né, vamos supor que um dia, não é o meu perfil, mas eu ia para uma noite, ia para uma discoteca, para uma boate. Eles guardavam uma foto sua para um momento oportuno negativo, eles lançarem a sua imagem, entendeu. Olha, Faziam podia muito ter isso. sido há 1 mês ou 2 e lançavam naquele momento em específico, não é? Lançaram, não minha, porque eu nunca dei essa oportunidade, mas lançaram do Brozovic, era um jogador de Montenegro, da seleção de Montenegro, e do Boia, um jogador camaronês, que era uma dupla, um atacante e um lateral esquerdo, mas era completamente da noite, eles eram. E uma vez perdemos para o Dinamo Bucareste, no dia seguinte estampado no jornal, Brozovic e Boia, após a derrota contra o Dinamo Bucareste, vão aproveitar a noite. Porra, é desnecessário, né. Comigo no Rapid de Bucareste jogou o Cezinha, Cezinha que jogou no No Braga. Braga, jogou Cláudio Pitbull, José Peseiro foi meu treinador, isso aí já foi numa segunda época. José Peseiro foi meu treinador, Juliano Espadácio, O seleção com nacional. joguei Eu exatamente, gostava muito dele quando era miúdo. exatamente, junto com o Ricardo Fernandes, que era um. Pô, outro dia, olha que legal, eu não sabia que o Vasco Matos estava de treinador, cara. Olha, eu prometo que tenho aqui uma pergunta preparada que é exatamente isso. Eu não Cruzaste com o sabia. Vasco, teve quase a ir para o Botafogo, agora reformou-se, Exatamente, cara. e ele já dava E mostras que podia seguir por esse caminho. Que memórias é que tens do Vasco? com todo respeito a ele, pois se ele pode estar ouvindo, zero. Treinador, não imaginava. Eu tivesse que apostar todo, não que ele não tivesse capacidade, ele não me demonstrava isso. Era um querido, né, ele na época foi junto com o João Paulo Pinto, atacante, Exatamente. avançado, mas eu acho que ele nem ficou por muito tempo. É assim, o Também Vasco acho que fez meia época, 4 jogos, é o registro que temos no 0-0, portanto foi e curto. complicaram a vida dele lá, né, os romenos começaram a ameaçar ele, inclusive teve um diretor que ameaçou o empresário dele, dizendo que se eles não concordassem com o acordo que eles estavam querendo de rescisão, eles iam inventar, algum diagnóstico de droga ou de coisa de alcoolismo, que ia ter no exame de sangue dele. Eu lembro desses episódios, ele ficou bem triste na época, mas nunca na minha vida eu imaginei, e fico feliz, maneiro, muito legal. Pô, falou aqui do Botafogo e ele tá no Santa Clara, né. Exatamente, exatamente. A fazer uma grande época aqui em Portugal. Grande época, no Santa Clara eu tenho um amigo que é o guarda-redes, o Gabriel. Exatamente, exatamente. Mas é curioso que lá está, perceber isto, que cruzas-te com uma pessoa há, sei lá, 10, 15 anos e depois ela tenha um percurso que realmente não imaginavas, não é? Na verdade tiveram outros, o Vasco surpreendente para mim, mas outro que eu já sabia, já sentia que poderia ser um grande treinador era o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha estava com o preparador físico do Pecero, mas era notório que quem fazia tudo
era o Caixinha, né, E a parte de metodologia, a parte de tecnologia, organização, impressionante. E depois eu fui descobrindo que ele passou por vários clubes também. E hoje está lá no Santos com o Neymar. e havia boa relação com a equipa técnica, com o Caixinha, com o Peseiro? Como é que era Se essa aproximaram muito de mim, se aproximaram muito de mim, porque quando eles chegaram, eu já falava romeno, entendeu? Então o Terceiro ele aproveitou essa ocasião para que eu ajudasse ele de alguma maneira. Juntamente a ele, né, um grande treinador de guarda-rede que é falecido já, o Zivanovic. Zivanovic jogou no Nacional, foi treinador de guarda-rede por aí também em Portugal. Ele é da Sérvia, porém fala português. Brigou muito por mim, porque na época tinha o Dani Coman ainda, porém com uma briga política, e foi contratado o Urco Pardo, um guarda-rede espanhol, que fez a base no Barcelona, e contratado por 1,5 milhão. Politicamente vai jogar, né, mas eu estava muito bem, e o Urco Pardo chegou muito mal, talvez achando que ia chegar jogando. E o Ivanovic, ó, brigando brigando por mim. Só um entre parênteses aí, Ivanovic, em 2016, essa história foi 2008, tá? Mas em 2016, já estava eu na seleção de Portugal, fui jogar uma Taça da Europa na Sérvia, em Belgrado, e me conectei com ele, falei: "Ziva", chamava carinhosamente ele de Ziva. Falei: "Ziva, estou chegando em Belgrado, o hotel é esse, então quando você puder, passa lá no hotel". Pô, cheguei num sábado no hotel e escrevi para ele. Falei: "Ziva, cheguei, o hotel é esse aqui". Resposta do filho dele em português: "Oi Andrade, tudo bem? Meu pai acabou de falecer". Ele era um atleta, cara, eu me enxergava nele mais velho, ele é mais velho que eu. Ele foi nadar, né, uma natação matinal, foi nadar num rio que tinha ali perto da casa dele, deve ter tido um inf deve ter tido não, ele teve um infarto, se tivesse gente perto acho que salvaria ou tentaria, porém ele acabou afogando. Ele teve um infarto, não tinha ninguém perto e ele se afogou. Coincidentemente, essa competição que foi campeão da Taça da Europa, eu fui o melhor guarda-rede, eu fui MVP, melhor jogador, fiz 4 gols, defendi 6 penalidades, e eu pensei: "Foi ele lá de cima mandando toda a energia, né, toda a energia de campeão que ele sempre teve". Então, voltando para Peceiro, a minha relação com o staff era muito boa, porém José Peceiro sofreu também, coitado. Quando ele foi mandado embora, já no segundo semestre da temporada 2009, 2008, 2009. exatamente. 2008 sofreu, porque não queriam pagar e ficou lá. Sabe quando você vê um cidadão que vai ficando cansado, e ele não ia embora, foi guerreiro lá esperando. E a Romênia tem muito isso, a Romênia acaba tendo 2 campeonatos em um só, Certo. porque como é muito frio, ela para início de dezembro e ela só retorna em fevereiro. Por mais que a gente faça a pré-época novamente em janeiro, inclusive foi aí que eu conheci Rio Maior, não com José Peseiro, mas com outro treinador romeno, nós fizemos a pré-época Sim. de Só janeiro, de uma ideia. porque Portugal é mais calor, né, mesmo sendo inverno, então eu lembro que a gente fez a pré-época em Rio Maior. E aí foi onde eu conhecia o centro de treinamento lá em Rio Maior. Então nesse momento aí de pré-época de inverno, muitos treinadores são demitidos, porque você faz vários amigáveis e a imprensa cai em cima dizendo que tem que trocar, que não serve, e José Peseiro caiu. E aí vieram outros treinadores e ele ficou lá muito tempo em Bucareste, até que tivesse tudo acordado. Cláudio Pitbull também jogou comigo, Pitbull que jogou no Vitória de Setúbal, João Paulo Andrade que jogou no Porto, também estava comigo lá na Romênia. Foi um momento bem legal, até que o ápice da carreira com o Olympique de Marselha me comprando, graças a Deus. Antes de irmos aí, que logicamente quero ir, queria só fazer-te uma perguntinha sobre, os adeptos romenos. Ouvimos, falar muitas vezes do fervor dos adeptos de leste,
como eram os adeptos do Rapid e como é que eram os derbys com o Dinamo. Incríveis, incríveis. Eu acho não, com certeza, eles tinham uma caixa de som, não é possível. Porque às vezes, mesmo o estádio não tão cheio, eh o barulho era muito grande. Um barulho absurdo. É o estádio de Giulești, que é o estádio do Rapid Bucareste, sempre com uma paixão dos adeptos, tá, do Rapid Bucareste, um frio absurdo e eles sem camisa, né, dando sempre todo o suporte pra gente. Claro que um Rapid Bucareste, Steaua Bucareste, Rapid Bucareste e Dinamo Bucareste, o próprio Ceferécluj, que inclusive foi jogar a Champions League, eram sempre jogos com muitos adeptos, e mudava a atmosfera, mudava. Inclusive tem uma história engraçada, uma estranha, né, que é um Rapid Bucareste, Steaua Bucareste, que o jogo foi cancelado, porque o a nossa torcida, a nossa, não parava de jogar, não sei se fala igual em Portugal, isqueiro, né, não parava de jogar. E a gente bem no jogo, acho até que a gente estava ganhando o jogo, não me lembro, 1-0, eu estava 0-0. E o árbitro decidiu, porque o árbitro tomou uma esquerada na cabeça, então ele decidiu parar o jogo, a gente pedindo para que eles parassem, né, mas não teve jeito, e o jogo foi cancelado devido a essa falta de equilíbrio dos adeptos. Mas era até perigoso um pouco na rua, sabe, porque a gente tá falando de, com todo respeito a eles, a gente tá falando de cigano, né, cara, e cigano, no bom, perdão, no bom tá tudo ótimo, mas no ruim, tiver que invadir sua casa, ele invade, mano. Mas, tiveste tu ou algum colega teu alguma situação desse género? Tinha situações, não na Romênia também teve, né, de ameaça ou de situações, tanto que a gente não podia, quando estava em momento ruim, você não podia muito ficar indo no shopping, sabe, infelizmente infelizmente é mundial. É mundial. Não, talvez não tanto quanto o Brasil. Acho que o Brasil é mais perigoso, sabe, em relação a esse tipo de ameaça. Descobrem seu número de telefone, e aí começam a ameaçar tua família, ameaça tua esposa, seus filhos, descobre a escola dos teus filhos. Então no Brasil acho que é pior, mas não foge do mundo não. O Olympique de Marselha tinha isso também, cara, invadindo a sua casa. Eu não, tá, mas jogadores da minha o Lúcio Gonzalez teve a casa invadida em Marselha, com ele estando em casa, acordou com um fuzil na cabeça. Acordou acordou com um fuzil na cabeça, porque queriam roubar a Bentley que ele tinha, uma Bentley diferente, e o cara falou assim: "Porra, me desculpa, mas o nosso chefe tá querendo o teu carro". Assim, e depois reconheceram ele, viram que era o Lúcio Gonzalez, e aí começaram a falar do jogo Olympique e Paris Saint-Germain, alguma coisa assim. Ou seja, a meio do assalto a falar sobre isso. E no meio do assalto, a falar de Olympique de Marselha, mas roubaram tudo. Roubaram joia, foram na rua tirar dinheiro, mas falava-se de Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain. Olha, então, e pegando até um bocadinho, em ti, na tua carreira, neste trajeto, hum, que sentimento é que te invadiu quando chegas ao Marselha e realmente percebes? Quer dizer, eu aqui há uns anos estava num processo difícil a plantar batatas em Vieira do Minho, fui para o Vietnã, mas as coisas não correram bem. Itália, Brasil, tive ali também episódios não tão bons e agora estou aqui num dos melhores clubes de França, num clube campeão europeu. Tiveste realmente esse momento de parar e pensar: pá, estou aqui, estou a conseguir? Com certeza você tocou num ponto, eh, muito importante. Vários episódios passaram pela minha cabeça, mas o que mais me chamou a atenção, assim, que eu lembro muito, assim, que eu pensei na hora, eu fui jogar Olympique de Marselha e Manchester United, no palco do Manchester, aquele palco mesmo, palco, aquele um palco de teatro.
E quando eu entrei para fazer o pré-jogo da Champions League, veio na minha cabeça o clássico, você não deve saber disso, o clássico da o clássico da Baixada, que se chama Duque de Caxias e Tigres Brasil, aqui que tem. Então imagina um jogo, tu deve ter aí, deve saber, um jogo de distrital Sim. entre 2 equipes que são é o clássico da cidade, sabe. E eu passei por isso, eu falei: "Caramba, eu estava jogando Duque de Caxias e Tigres, e agora eu tô jogando Olympique de Marselha e Manchester United". Então, com certeza, isso foi uma das coisas que eu lembro bem, mas, como você muito bem disse, o Olympique de Marselha foi o fruto da plantação de 1994, da semente, entendeu? Por isso que eu falo do jogo do Vasco, eu não posso fugir do propósito. Existe um propósito, adversidades vão acontecer no processo, o controle não é meu, e eu não quero entrar em assunto de religião, mas eu acredito muito em Deus, então o controle é lá de cima e a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente, na primeira situação adversa, para, é muito fácil. O nosso cérebro, ele quer isso. O nosso cérebro, ele não foi feito para a gente se superar, não, nosso cérebro não, foi feito para ficar parado. Parado, comendo biscoito, comendo pipoca, sentar e levantar a perna para o alto, ver televisão. É fácil isso. E aí você não, aí você foge do teu propósito. Então, se eu já sabia disso, vamos embora. A adversidade vai ter? Vamos embora, não tem problema. Então eu sigo, 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 tanto que o Didi Deschamps, né, Didier Deschamps, falou isso comigo, quando a gente foi campeão francês, ele falou: "Fruto, né, colhido de um longo trabalho e no momento certo, né, no local certo, no time certo, você chegou e ganhou tudo. Ganhamos tudo em Marselha, ganhei tudo, tudo. Campeonato, E Taça da Liga, Supertaça. tudo. Ganhamos 3 Copa da Liga, Sim, sim, sim. 2 Supertaça, que é a Supercopa, e o campeonato francês depois de 18 anos que o Marselha não ganhava nada. Até as classificações para na Champions League, quando a gente chegou nas quartas de final, acho que eram 11 anos que o Marselha não chegava. Então tudo muito maravilhoso em Marselha. E voltando rapidamente do Rapid de Bucareste para Marselha, foi algo até surpreendente, assim, para o jornalista, porque todo mundo imaginava que fosse para um grande clube um camisa 10, o Juliano Espadácio vivendo um momento maravilhoso, ou que fosse um avançado. E um guarda-rede ir para um grande clube, eles comiam guarda-rede. Mas olha que coisa legal, não digo que éramos os melhores, mas a posição de guarda-rede no Rapid Bucareste foi uma posição muito rica. Por exemplo, Dani Coma, seleção da Romênia, seleção, ídolo da Romênia, ídolo, por mais que tenha brigado ali politicamente, mas era ídolo. Urco Pardo, que eu nem acabei nem contando história curiosas do episódio aí dentro do Rapid Bucareste, porque ele acabou jogando em um certo momento, injusto pelo José Peseiro, e ele sabe disso, porque eu estava muito bem, mas eu sabia que eu não poderia errar um pontapé de baliza, porque se eu errasse ele ia entrar, porque politicamente o clube gastou 1,5 milhão com ele, entendeu? Tanto que ele acabou entrando, isso foi ruim para ele, porque eu já era querido pelos adeptos, eu já era querido pelos jogadores, então quando ele entrou com uma carga muito negativa, e ele foi muito mal, foi ruim, foi mal mesmo, de situações de que eu tinha pena, porque nem bom dia davam pra ele, sabe, nem bom dia. E durou 4 jogos, 4 até que eu voltasse, no caso eu voltei no jogo de volta da Europa League contra o Wolfsburgo da Alemanha. E até brinquei com o Ivanovic, eu falei: "Ah, agora que tá tudo dando errado, vocês querem me dar a granada pra eu segurar?" Eu falei: "Pode me dar, não tem problema não". Porque eu sempre, como eu te falei, eu saí do time, né, contra o no depois de 5 jogos, ele entrou, jogou 4 e acabou não indo tão bem, e eu falei isso para o José Peseiro: "Espero muito que você não esteja colocando ele por questões políticas", aquela conversa que eu sabia que estava, mas eu quis meio que passar uma vaselina para que nada comprometesse o caráter do José Peseiro, falei: "Tá tudo certo". Segui na preparação, que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria eu iria retornar. E por que eu tô mencionando isso? Porque o Urco Pardo também foi para o Olympiacos, entendeu?
E quando eu cheguei no Rapid Bucareste, tinha um guarda-rede que era a reserva do Dani Coma, o Edéia. Edéia, ele era um camaronês, que foi para o Paris Saint-Germain B, porém, quando eu cheguei em Marselha, ele era o titular do Paris Saint-Germain. Então eu te falei, 4 guarda-redes que foram para grandes clubes. E nenhum jogador da Romênia, ali do Rapid Bucareste, por exemplo, foi para clube grande como esses, entendeu? E eu falei isso na imprensa, quando eu fui porque no dia que eu fui embarcar, imprensa toda no aeroporto, aí eu falei: "Ó, vocês podem falar dos guarda-redes, né, um tá no Olympiacos, o outro tá no Olympique, o outro tá no Paris Saint-Germain, o outro é da seleção", e eles tudo calado, engolindo, a nossa trajetória, sabe. E aí cheguei no Marselha, aí foi tudo maravilhoso, parecia que eu era campeão do mundo de alguma coisa. O carinho, sabe, nem tinha ganhado nada ainda, hein. Mas o carinho dos jogadores, o carinho dos adeptos, mesmo sem me conhecer, eu não era ninguém, cara, eu não era ninguém. Eu não fui para o Marselha por causa do Rapid Bucareste, não fui mesmo. Eu fui porque eu plantei, mano. Eu atraí isso, sabe. Não acredito que o Didier Deschamps olhou um jogo do Rapid. Não consigo acreditar nisso, entendeu, não consigo. Era o momento mesmo de eu desfrutar. E aí fiz grandes amigos, campeão de tudo, tenho aí o Lúcio Gonzalez como um irmão dentro do futebol, né, um cara que a gente se conectou muito rápido, eu e ele, juntamente com o Gabriel Heinze, né, que é o argentino também, que uma personalidade difícil, mas um baita de atleta, um baita de um jogador, um líder, e que percebeu em mim também esse profissionalismo, sabe. Então, o meu profissionalismo, inclusive eu venci na vida pelo meu profissionalismo, não porque sou bom guarda-redes, isso é um dom que Deus me deu, mas eu venci pela minha disciplina, pela minha resiliência, pela pelo meu comprometimento, pelo meu respeito, pela minha adaptação a cenários, como eu falei do Vietnã, né, entre outros. Sempre me adaptei, sempre. Então o Olympique de Marselha foi um presente de Deus. Olha, já falaste aí um bocadinho do Lutz, que inevitavelmente eu iria perguntar-te por ele, porque é uma figura enorme aqui no Futebol Clube do Porto. Já percebi que criaste boa relação com ele, mas há outro jogador sobre o qual eu gostava de fazer uma questão, com quem te cruzaste no Marselha. Falo do Ben Arfa. Ah, Pés do melhor que vi na minha vida, enquanto adepto de Fenômeno. futebol. Olha, Ah, que memórias é que guardas dele? Porque dá sempre a ideia de que podia ter chegado um bocadinho mais longe do que aquilo que realmente chegou, não é verdade? serve de experiência para muitos que possam estar aqui nos ouvindo, começando a jogar futebol. Futebol não se joga só com talento, futebol se joga, claro, que com a parte física, né. Tu vê aí Cristiano Ronaldo, é bom jogador? Claro que é, fenômeno, fenômeno. Mas o Cristiano Ronaldo entendeu suas limitações, isso no começo. E o que que ele fez? Se capacitou, potencializou a máquina, ele é uma máquina. Então hoje ele vence muito mais, hoje não, ele venceu a carreira toda pela máquina que ele sempre foi. Aí claro, capacitou a perna direita, a perna esquerda, os movimentos técnicos, só que ele nunca na vida dele abandonou a rotina e hábitos positivos que ele tinha. Então é por isso que ele colheu tudo que ele colheu. E claro que ele tem o dom de futebol, não tenha dúvida, senão ele não conseguiria somente com isso, Claro, claro, claro. né. Mas não é mas o Cristiano Ronaldo é muito diferente de um Messi, de um Neymar, de um Ronaldinho Gaúcho, de um Ronaldo Fenômeno, de um Romário, que são talentosos por natureza. Cristiano Ronaldo teve que fazer o caminho inverso. Ele inverteu e começou, acreditou nisso. E o Ben Arfa não. Ben Arfa foi ca Ben Arfa foi campeão de muita coisa muito cedo, né, com o Olympique de Lyon. Aqueles 7 títulos consecutivos, ele estava muito menino ainda, Ele e o Benzema na altura? muito menino. Inclusive o Olympique de Lyon, na época do José Peseiro, foi o nosso jogo de apresentação, foi na Romênia. Que na época só foi o Juninho Pernambucano, o Benzema e o Hugo Lloris, o guarda-rede, o que foram lá, os outros eram muitos jogadores jovens, o Ben Arfa não lembro se estava, não me recordo agora, se calhar até estava.
E o Ben Arfa tinha situações de personalidade, e o Didi Deschamps é um cara que eu admirei muito a forma dele trabalhar, que podia ser um Messi, não tinha problema, ele tirava se a pessoa não tivesse conectada com o grupo, entendeu. Então ele prefere trabalhar com 15 atletas do que com 25, no caso mais 10, que possam dar problema. Inclusive teve uma situação, eu vou embolar os assuntos, que na Copa do Mundo, acho que foi essa Copa agora, se não me engano, que passou. Quantos jogadores poderiam ser convocados? 26 ou Eu acho que era o 26, exatamente. e ele chamou 25. E muitos questionaram isso. E eu até escrevi num comentário de Instagram de um jornalista, mas comentário numa boa, mas para a pessoa de repente, saber dessa curiosidade, que dependendo da situação, o Didier Deschamps, ele prefere ir com menos do que com mais, Certo. entendeu? Do que se tiver que ir alguém que possa ser um problema, ele prefere que o jogador não vá. Inclusive a minha ida para o Olympique de Marselha, sabe qual foi a primeira coisa que ele queria que o meu empresário, o Cláudio Mócio, que eu fizesse? Ele queria me conhecer, ele queria que eu ficasse uma semana no no Olympique de Marselha, para ele conhecer o meu caráter. Ele não queria saber se eu era bom guarda-redes, já tinha visto os vídeos, porque aí era DVD, aí o Cláudio Mócio mostrou para ele. E aí o Cláudio Mócio claramente falou: "Ô Didi Deschamps, eu não posso tirar o Andrade do Rapid de Bucareste, ele tem contrato lá, mais 2 anos, para você olhar o caráter dele, não tem como". Porque eles queriam me contratar como um segundo guarda-rede para ser reserva do Steve Mandanda. E eu até te ia perguntar isso, tu tinhas um bocadinho essa noção de que ias para lá com essa missão, entre aspas, tranquilo? Tal. Eu fui contratado para ser o segundo guarda-rede, para ter um guarda-rede profissional, um guarda-rede que entendesse o processo, não acomodasse com o processo, né, quisesse jogar, quisesse incomodar o Mandanda, porém que entendesse o Mandanda é o capitão do time, é o capitão, era a imagem da Adidas, ídolo dos adeptos, ídolo, 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 então era estar ali, pronto para quando precisasse. Então por que que eu toquei nesse assunto? Porque eu não conhecia o Deschamps pessoalmente, mas fui entendendo que é um cara que é conectado com caráter, coisa que ele percebeu talvez que o Ben Arfa naquele momento não demonstrava para ele, o próprio André Pierre Gignac, fenômeno, não se deu bem com o Deschamps também, entendeu. Tinha ali uma briga, assim, não era briga, mas não era o Deschamps não brigava, ele é inteligente, não briga. Só que ele percebia, e se você não entrasse na metodologia dele, sem ninguém brigar, você percebia que a pessoa ia sendo afastada, entendeu. E o Ben Arfa é na minha opinião, um talento desperdiçado. Porque tinha tudo pra ter. Eu nem sei se ele foi pra Copa do Mundo, eu acho que não, nunca foi, né. Se foi, Ele pá, esteve na agora não sei. lista. Eu acho que a lista de 2010, eu acho que ele esteve, ou 2014. 10 eu acho que ele esteve na lista. O André Pierre Gignac foi pra Copa, né. Sim, isso tenho quase certeza, sim. É, porque aí o que acontece, de repente foi pra um outro time, que foi o Tigres, joga muito bem há muito tempo, e aí o Deschamps também não é nenhum orgulhoso, isso ele não é. Né, obviamente vai chamar novamente, vai dar oportunidade, e nos estágios de preparação vai perceber, a pessoa mudou, eu abraço, a pessoa não mudou, tchau e pode continuar, tá fora, Não, entendeu. fui agora ver, acho que o Ben Arfa só tem jogos em europeus. 2012 fez 2 jogos, mundial não tem aqui nenhum. Mas lembras-te de algum episódio. Jogador com uma qualidade incrível, e treinando com ele diariamente, pô, um mágico, mágico, mágico. Mas eu ia perguntar, tens assim algum episódio em concreto dele, seja desse ponto de vista técnico que te fez algo que te marcou, ou desse ponto de vista, não sei se de indisciplina, mas de, que tenha marcado também alguma coisa em concreto? Se você procurar no YouTube deve ter aí, escreve aí, Ben Arfa dormindo no banco de reserva. Ele estava dormindo no banco de reserva, né. A câmera pegou bem, porque ele era uma pessoa que todo mundo queria ver jogar, e o Deschamps não dava tanta oportunidade, eu não lembro qual foi o jogo, foi Marsella, não lembro, não lembro. E
a câmera vai em cima dele, ele aqui, ó, olho fechado, dormindo no ba e viralizou na época, viralizou. Eu vou te falar, nosso título francês, ele não foi tão protagonista. Claro que ele entrava, mas o protagonismo era mais do Brandão, do Mamadou Niang, do Lúcio Gonzalez, o próprio Valbuena, o Benar né, o Cherroux, né, Benoît Cherroux, enfim, o Mandandá. Mandandá também foi importantíssimo no nosso título francês, mas o Ben Arfa não. Ben Arfa não teve esse protagonismo. O Lúcio marca o golo que vos dá a vitória que vale o Na verdade foi o na verdade foi o 3-1, né, o primeiro gol foi do ok, Gabriel Reis, a gente foi campeão com 2 rodadas de antecedência, tem até uma história legal, que no autocarro, né, indo para o jogo, eu já sabia do prêmio, né, de campeão francês. E eu sou o único atleta que ganhei todos os prêmios, porque eu fui para todos os jogos, sendo titular ou suplente, eu estava em todos. E e eu falei para o Gabriel Reis, porque sempre no autocarro, era um autocarro de 2 andares, o staff ia lá embaixo e a gente ia em cima. Então os primeiros bancos era Gabriel Reis, eu e o Lúcio atrás, a gente ia bebendo mate, né, o chimarrão, o mate, e nós 3 e ele botava caixa de som com música argentina, e eu conectado com eles. E aí eu falei para o Reis, falei: "Irmão", eu chamava ele de irmão, falei: "Irmão", e falava em português: "Irmão, eh, campeão francês, vou comprar minha primeira casa". Aí ele olhou pra mim: "Vou fazer o gol pra sua casita, vou fazer o gol pra sua casita". E tanto que tem um episódio que ele faz o primeiro gol de falta, né, ele era um dos batedores, o primeiro gol é dele, e quando ele faz o gol, pô, chorei, fiquei até arrepiado agora. Ele vem correndo e gritando: "Casita, casita". Se procurar no Google aí, ou depois eu até te mando, acho que eu tenho aqui, a foto a gente abraçadão, assim, sabe. Porque eu era um jogador muito vivo no banco, eu nunca fui um jogador que tô ali triste, não, eu conquistei os adeptos assim, pô, a gente fazia gol, eu corria o campo, eu corria o campo, eu entrava no campo já. Então quando ele fez o gol, eu já estava quase ali no meio campo, o árbitro me segurando, eu abracei ele, e o nosso segundo gol, se eu não me engano, foi do Mamadou Niang, e o terceiro para fechar o caixão foi o Lúcio Gonzalez, aí todo mundo corre, se abraçando, e a gente foi campeão naquele momento ali, marcante. não, para finalizar este capítulo do Marselha, que tenho só mais uma questão. Já referiste, venceste 6 títulos, se não estou em erro, no Marselha. Isso, 3, 4, 5, 6, isso. Pergunto, como é que era depois a festa na cidade, com os adeptos? Se havia algum tipo de cortejo, como é que era? E também como é que era jogar no Velodrome? Porque eu confesso que já fui lá fazer um jogo, cobrir um jogo. É um ambiente inacreditável, dos melhores em que estive. Realmente marcava aquilo. Na verdade, os adeptos de Marselha são incríveis, né, seja onde for, qualquer lugar que nós íamos, eu não sei se você tem um pouco a noção do Flamengo aqui, a Sim, torcida do Flamengo. temos alguma noção, até mais porque agora o Jorge Jesus, na altura quando esteve lá, falava-se muito e via-se muitas imagens, sim. Exato, é algo absurdo, absurdo, tá. Eu posso comparar o Marselha com o Flamengo. É incrível, em todos os jogos, fora de casa, todos, estádio lotado, os adeptos de outra cidade são marcelenses, gostam do Marselha, gostam do Marselha. Então é sempre muito cheio, sabe. Velodrome, ambiente incrível, acredito que agora esteja até melhor, porque fechou, né, na minha época era aberto, agora Ok. tá fechado. Sensacional, os adeptos. Desculpa, o que que você me perguntou mais? É, mas pelos festejos dos títulos na rua, Como nós, né, nós não, né, o Marselha não vencia há 18 anos, imagina a gente no palácio lá eu não sei se não era presidente, mas era um prefeito, governador, seja lá o que for, a gente olhando de cima, tem foto disso, olhando de cima, depois se você quiser até mando aí. E você não via um espaço do asfalto, porque era só cabeça de pessoa. Paramos tudo, pô. Parou assim 18 anos que o Marcelo não ganhava. Então a gente ficou no autocarro, aquele autocarro aberto, sim, sim, sim. andando os 2 dias andando de autocarro.
pra Vocês fazer. estavam fartos de celebrar quase. É, exatamente. Em todos, tá. Tanto o campeão francês, como o campeão da Copa da Liga também, que foi no o Marselha não vencia nada há 18 anos, não era campeão francês, nada 18 anos. Então e Marselha é pequeno, né, Marselha é bem pequenininho, a cidade de Marselha é Sim, pequena, sim, sim. então tu imagina o que que aconteceu lá. Incrível, incrível, incrível. Wellington, saias depois do Marselha, vais um bocadinho ao Brasil novamente e acabas por rumar a Chipre. Pergunto-te como é que foi esta experiência no Chipre, porque eu falo um bocadinho da experiência que me relatam aqui no podcast. Muitas vezes é um país complicado a nível de direções de clubes, de salários em atraso. Não sei se passaste por situações desse género, como é que foi a tua experiência lá? Experiência maravilhosa. Nem vou tocar muito no assunto, porque a minha vida é muito longa as histórias, sabe. Então, do Marsella para o Chipre, houve ali episódios, inclusive, de separação da mesma esposa do começo do podcast, porém foi uma separação mais complicada, porque já tinha patrimônio, tinha o Bernardo, e então não foi uma separação fácil. Olha, permite-me só fazer aqui um parentesezinho e já voltamos. Isso também é uma questão que se calhar quem vê o mundo do futebol e os jogadores e pensa no luxo e jogar em grandes clubes e tudo mais, é uma parte que se calhar o comum adepto não vê, não é? Ou seja, andar de lado para lado, mudar de país, mudar de cidade, é também, são situações que têm impacto na tua vida pessoal, não é verdade? Com certeza. No meu não. Porque eu amém, e eu passo isso para os meus filhos, adaptem-se aos lugares, porque senão você vai ter dificuldade algum dia em algum lugar. Então saiba lidar com pessoas, comam de tudo para não ter problema. Eu sou um cara que como de tudo, de tudo, de tudo, não tem nenhuma coisa, se me perguntar, então isso eu passo para os meus filhos. Então eu não tive problema, que foi uma pena no ápice da minha carreira profissional, paralelamente, a familiar não estava legal. E eu tive que lidar com isso por muito tempo, né, os meus anos todos de Marsella, e onde que eu conseguia me blindar mentalmente, claro, treinando muito como sempre, mas como eu tinha uma condição boa e o meu contrato tinha muitas passagens aéreas, eu conseguia trazer muitas pessoas para minha casa. Né, a minha família no caso, sabe. Então eu conseguia blindar aquela situação do casamento não tá tão bom, com o meu filho, claro, que era o momento que eu ficava com ele, meu filho era pequeno na época, mas a minha mãe foi muito para lá, meu pai foi muito para lá, meus amigos mais próximos foram muito para lá. Era tão fácil que eu estalava o dedo e falava: "Irmão, olha o teu e-mail aí", eu mandava o bilhete aéreo, ele ia, entendeu, era assim. Né, porque a gente também estava vivendo um momento muito bom lá de bônus pelas vitórias que tínhamos, né, e não tem problema em falar. Ganhava um jogo, por exemplo, era dependendo do ânimo do presidente, era 8.000 euros um jogo. Um jogo, toma, um jogo, entendeu? A Champions League, por exemplo, era 11.000 euros um ponto, Para cada um jogador? para cada jogador. 11.000 euros um ponto, então se você ganha um jogo, são 33.000 euros. Entendeu? E imagina, 6 jogos. Imagina quem ganha muitos jogos, entendeu? Então era os jogadores nem olhavam o salário, vivia-se de bônus, vivia-se de bônus. E isso é legal de contar, porque vários jogos do campeonato francês, a gente ganhou no minuto 93, no minuto 94. Então imagina a emoção. Então o presidente entrava em uma euforia incrível, aí o mandandá que era o capitão président, président, aujourd'hui, que é hoje, né, aujourd'hui, double, triple. Pô, quando eu ia olhar o prêmio que era de 5 caía para 10, de 10 ia para 15, e era assim o tempo inteiro, sabe. Então, vivia-se de bônus. Então, mais uma vez, eu tinha essa facilidade em proporcionar às pessoas em estar comigo. Então eu conseguia meio que era uma fuga do casamento que estava já derrubado, mas eu conseguia, eh, me desconectar desse momento que poderia ser ruim. Só não poderia me afetar, você vai entender agora o que eu quero dizer,
meu filho. Claro. Isso é o meu maior porto seguro, sabe. Minha família é, mas se não tá dando certo no casamento, ok, vida que segue, eu sou sentimental também, muito, e tu vai entender porque eu vou dizer isso, que quando houver separação, eu não vou entrar muito nesse mérito, Claro, claro, claro. acabou Marcélia, eu não sou preso em eu nunca fui preso em dinheiro, em material, metade, metade, toma metade, metade pra mim, e eu briguei pelo meu filho. Eu inclusive ganhei a guarda é minha. Só que nesse momento que eu fui para o Chipre, eu foi meu primeiro momento longe dele, então eu senti um pouco, sabe, porque por mais que a guarda fosse minha, era uma guarda compartilhada, mas eu não ia levar ele para o Chipre, né, sozinho, ele Claro. ficou com a mãe. Então foi o primeiro momento que eu senti um pouco, mas uma experiência maravilhosa, engraçada, o meu presidente era o maior mafioso do Chipre, maior mafioso, bandido mesmo, bandido, de tipo de filme de gangster. Inclusive os carros que ele dava para os jogadores, né, emprestava no contrato, os carros tudo baleado, cheio de bala, de né, tudo baleado, devia ser carro de fuga. Mas é um país com uma segurança absurda, tá. Ninguém vai roubar. Se roubar, vai pra onde? Não tem pra onde ir? Vai nadar? Vai É nadar verdade. lá? Tanto que a minha casa, eu era o único jogador que morava em casa. A minha casa ficava aberta, eu morava num bairro inglês, então minha casa estava sempre aberta e eu até falava com os jogadores que lá tinham vários portugueses, tá, que eu não vou lembrar agora os nomes. Eu acho que jogaste como o Bruno Luz, não? Não, Bruno não, mas tinha o China, Sim. China Eu tá digo isto tá porque eu tinha a ideia que tinha sido na mesma altura, mas pode não ter sido exatamente nos mesmos meses, porque o Bruno Luz já foi aqui convidado do podcast e esteve no Hermes também nesta altura. é, Bruno, não tô me lembrando não. Tô me lembra tinha um negãozão, esqueci o nome dele agora, cara. Uhum. No que todos eram queridos, né, tinha o nosso avançado é que passou muito tempo, né, cara. E eu não tive depois conexão com eles, teve um avançado também, que era português. O defesa que estavas a falar deve ser o Pina, cabo-verdiano. Pina, Pina, isso mesmo. Olha, e o Bruno Luz aparece na mesma época, pode não ter sido exatamente na mesma altura, mas Só se ele ele fosse foi 13, só 14. ah, só se ele foi transferido na janela de inverno, E eu acho que que eu foi fiz isso. foto. Estou a ver agora, acho que foi isso, foi isso. Eu fui E não estou embora, errado. eu fui embora em janeiro. Na verdade, eu fui embora em dezembro, porque eu tive um convite para jogar o campeonato carioca aqui no Rio de Janeiro. Obviamente que eu não queria, porque imagina, tu joga Champions League e volta para o Duque de Caxias para jogar o carioca, entendeu? E eu só voltei por causa do meu filho, Claro. entendeu? Voltei por causa do meu filho e também porque eu já estava de olho na minha atual esposa. Entendeu? É, já estava de olho nela, então voltei para conectar tudo isso. E aí começa o processo de cansaço mental do futebol 11, Certo. porque comecei a vivenciar situações que eu já não aguentava mais, principalmente de bastidor, então eu já tinha credibilidade para falar, só que isso começou a me cansar. Por exemplo, eu recebia salário e o menor não recebia. Eu falei: "Não, tá errado". Não dá. Então, situações de diretores querendo se meter em trabalho de staff, aí, querido, você não sabe nada, quer se meter por quê? E eu comecei a peitar situações. Então você começa a se expor demais, Claro. né, então as pessoas maldosas vão esperar o quê? Um jogo que você não faça tão bem e vão falar que você tá mal. Graças a Deus não foi o caso, porque eu sempre fiquei muito bem, muito bem. Só que isso me cansou. E aí no meio de 2014 parou, né, o Brasil para, o mundo para, que teve a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, né, inclusive. E aí eu decido, juntamente com a minha esposa atual, mãe do Kael, que é o meu filho que nasceu em Portugal, rescindir meu contrato com o Duque de Caxias. E aí começa o segundo semestre de 2014, aquele ponto de interrogação, né, não concretizou nada para eu jogar, e eu começo a me preparar já para 2015. E em setembro eu vou para o Flamengo de futebol de praia, e jogo um campeonato pelo Flamengo de futebol de praia, aonde sou eleito o melhor guarda-rede do campeonato. Mas E como é que surge o convite? Como é que se é esse processo
Já tu tinhas um passado muito ligado à areia, certo, Areia, ou e tudo mais, exatamente. mas foi através desses contactos, dessa altura, porventura? Pois, que eu ia falar sobre isso. Isso acontece muito aqui, a gente é conectado o tempo todo com esse mundo das grandes instituições, que não somente tem futebol, existe futebol de praia, existe o futevôlei, que existe essa representatividade também. Por exemplo, o Flamengo, quem era de frente, não sei se você vai lembrar, é o Léo Júnior, que hoje é um comentador da Rede Globo. Não. Léo Júnior, mas se você escrever aí, o Léo Júnior foi campeão do mundo com o Flamengo de futebol 11, com o Zico. Jogou na seleção, jogou a Copa do Mundo de 82, jogou a Copa do Mundo de 86, ele era lateral esquerdo. Monstro sagrado, Léo Júnior. O nome dele é Leovegildo. Meu amigo, tá, deve ter 70 anos hoje. Meu amigo, o filho dele, meu irmão. Entendeu? E o filho dele e o Léo Júnior, ele é o grande maestro do futebol de praia. Por quando ele começou a finalizar a carreira dele, é um cara que sempre foi muito conectado com a areia também, sempre jogou vôlei de praia, futevôlei também. Ele jogou pela seleção. Então ele falou: "Ô Wellington, vai lá treinar no Flamengo". E aí eu comecei a treinar, porque eu sempre gostei da alta performance. Aproveitei a ocasião para jogar um campeonato, como eu te disse, fui campeão não, ficamos em terceiro, mas fui eleito o melhor guarda-rede, já fiz gol nesse jogo, nesse campeonato, e aí vieram 2 convites, da seleção brasileira e da seleção portuguesa, perguntando qual era o meu intuito com a modalidade. E eu falei que meu intuito era continuar no futebol 11, porque qualquer clube que eu esteja no futebol 11, eu vou ganhar mais do que a praia. Qualquer um, pode estar no distrital aí em Portugal, ganha mais que a praia, tá. Acho que ninguém sabe disso, mas é verdade, né, você tem mais, segurança, você ganha mensal. O futebol de praia, você ganha pontual. Você vai para as competições, você ganha pontualmente. Seleção, você ganha diária. Tá, e isso aí só vai ganhar dinheiro maior se você for campeão. Amém que a gente foi campeão de tudo, então aparecia, assim, um dinheirinho um pouco melhor. Então eu, na minha cabeça, em janeiro de 2015, eu estaria em algum clube, né, para continuar minha carreira. Aí eu fui para o Uberlândia de Minas Gerais, porém, no Uberlândia de Minas Gerais, para jogar o Campeonato Mineiro, a seleção portuguesa me acionou e eu já tinha decidido que eu iria para a seleção de Portugal, caso eu fosse para a praia. Por quê? Porque o Brasil não tem nada. É o maior de todos, é o maior centro de diamantes, é o Brasil, que me perdoe Portugal. Claro, O mas maior seria centro lógico. é o Brasil. Brasil. Tu vai em qualquer favela aqui, tem 8 seleções. 8, 10 seleções. E Portugal é bem, né, contado, e sempre falava-se que Portugal tinha uma ótima equipe e, porém, faltava um guarda-rede, assim, de protagonista. Não que não tivesse bom guarda-rede, mas faltava um guarda-rede para ser um protagonista, como tem o Brasil, que sempre teve o Mão ou o Robertinho. Aí eu falei: "Quer saber? Calendário de Portugal". Aí eu voltei para Vieira do Minho aqui mentalmente, falei: "Pô, deve ser por isso que eu me conectei com essa família". Então foi uma espécie de gratidão, sabe, é como se eu tivesse que ser grato a tudo que Portugal me proporcionou. Então eu falei: "Vou escolher Portugal". E vou me conectar com o calendário. Aí tinha Olimpíada, Copa do Mundo, tinha a possibilidade de ser melhor do mundo individualmente. Comecei a visualizar isso tudo, lembra que eu te falei do cenário que eu visualizo? Eu sou assim, olhei tudo que era possível, falei: "Tá bom, dá para alcançar? Dá, vamos trabalhar". Então comecei a trabalhar em cima disso, e o legal do Uberlândia, quando eu tive um episódio lá que não foi bom, questão de dinheiro, falei: "Quer saber? Eu não vou passar por isso aqui não, não preciso mais, não aguento mais". Tenho o atrativo da seleção e o Zico já tinha me convidado para essa camisa que está no seu corpo, para a gente ir para o Goa em setembro, né, seria agosto, pré-época, setembro o campeonato. Então calhou, né, tudo perfeito. Falei: "Quer saber? Esquece o Uberlândia, vamos para a seleção", e já na seleção, em abril de 2015, meu primeiro estágio, 2 amigáveis contra a Hungria, faço um gol em cada um.
né, faço um gol e o outro gol. E aí pronto, caí na graça do Mário Narciso, e aí começou nossa história maravilhosa na seleção, até 2023, né, 24 já não joguei na seleção mais. Acho que deu bem para perceber essa transição. E acho muito interessante a maneira como uma carreira vastíssima, longa, futebol e futebol de campo, futebol de praia, acho que é uma carreira muito interessante. Olha, António, eu gostava só de tocar aqui um bocadinho, logicamente, nesta questão da Índia, que já falámos. Terminas a tua carreira no futebol de campo na Índia. Já disseste que era o início do projeto, muitas estrelas na Índia nessa altura. Hum, Pergunto como é que foi essa experiência, se havia muito convívio com essas tais estrelas, como é que era o teu dia a dia? Tinha convívio, porque a gente vivia no na verdade eu não vivia a realidade da Índia, né. Já entrando no propósito do podcast aqui, por mais que a gente esteja falando muito de futebol, mas é interessante isso, porque você traz cultura para as pessoas que estão querendo saber. Aí seria legal a minha esposa estar aqui, porque ela falaria muito mais sobre minha esposa foi a única que foi. Por que foi a única? Porque era final de ano, setembro a dezembro é final de ano letivo de escola. E como a gente não tinha o nosso filho Kael ainda, e o Bernardo é do meu primeiro casamento, o Bernardo ficou com a mãe, e a Liane foi para a Índia comigo. As outras mães ficaram no Brasil, então eram todos jogadores solteiros, e a gente vivia junto num hotel 200 estrelas, então tudo muito rico. A Índia é muito rica, todos ganhavam muito bem, e tinha um market player era o Lúcio que jogou na Inter de Milão, o zagueiro, defensor do Inter de Milão. Tínhamos o Léo Moura no nosso time, tinha o Jonathan Luca que jogou em Portugal, Zico como treinador. O legal da Índia, que os treinadores, se quisessem, poderiam jogar, claro que o Zico não jogou pela idade, mas, por exemplo, numa primeira época que eu não estava, acho que o Materazzi jogou. O Materazzi jogou. O o Roberto Carlos, lateral esquerdo, pelo Delhi, jogou contra mim. Jogou, Certo. ele entrou no jogo. Não sei se foi o Thierry Henry ou Anelka, acho que foi o Thierry Henry, jogou também. Não contra mim, mas na terceira época dessa Superliga indiana. Se não me engano, teve 3 ou 4 Superliga indiana. Depois acho que ele deve ter quebrado o projeto, o campeonato existe, né. E nem é o maior esporte lá, né, que o maior esporte é o cricket, Cricket, exatamente. entendeu. E uma realidade, cara, é uma realidade, assim, que é um aprendizado, porque é tudo muito pobre também, é 8 ou 80, né. É 80 de riqueza e 8 lá embaixo de pobreza, de pessoas que moram na rua, mas com um semblante de felicidade. E aí que você valoriza, sabe, muita gente presa a material, a dinheiro, é tudo buscando trabalho. Tá bom, a gente tem que trabalhar, é claro, mas as pessoas muitas vezes elas esquecem da felicidade, em ser feliz com o simples, sabe. Não estou dizendo que é um pensamento de escassez, a gente vai sempre ter um pensamento de prosperidade, de abundância, ok, mas isso é um processo. Cara, eles davam uma lição de respeito. O indiano falava com você, indiano, às vezes até do time principal, seleção, ele falava comigo de mão para trás, de cabeça baixa. Eu que levantava e falei: "Irmão, que isso? Tamo junto, levanta a cabeça, tal. Você é valioso também". A gente que tinha que valorizar o cara, sabe. Senão ele era submisso a você. Esse não e corria por você. Ele corria por você no campo, isso era muito legal. Inclusive tinha um português, francês, Gregory, um negãozão. Jogou aqui no Jogou, Vitória de Setúbal. jogou, Sim, sim, jogou. sim. Ele era muito bruto com os indianos, e aí ele perdia o indiano. O indiano já não corria mais pra ele, eu falava isso pra ele, falei: "Irmão, tu vai perder o cara corre pra você, tu vai xingar a mãe dele, pô, não dá, pô, vamos trazer pra gente". Mas foi uma experiência maravilhosa, a minha esposa conheceu a cultura mesmo, porque eu viajava muito, e a Índia é muito grande. Então o nosso trajeto de aeroporto, jogos, a gente só vivia em autocarro, avião, estádio e treino. Era muito difícil eu conhecer a cultura, a minha esposa aproveitava.
Então todo momento ela ia para Mumbai, ela ia para Delhi, entre outras cidades que eu não me recordo o nome, entendeu. Ela foi conhecendo mesmo a pô, lá é mão inglesa, tá, é o a direção. Quem dirige na Índia, dirige no planeta Terra, entendeu. Quem conduz, né, como vocês falam aí. Sim, sim, sim. Quem conduz na Índia porque impressiona, eles vão na contramão, sério, vamos morrer. Contramão e corta pra cá e corta pra lá, sobe montanha e desce, incrível. No Vietnã tem uma história legal também quando eu cheguei. Eu cheguei no Vietnã, imagina uma via para você atravessar de umas seis vias, daqui até muito longe. Certo. Não tem semáforo, tem nada. Um monte de motinho, mas sei lá, 300.000 motinho passando, e você olha assim: "Como que eu vou atravessar a rua?". Aí eu perguntei para o tradutor, falei: "Tradutor, ô irmão", eu sempre tenho mania de falar irmão, "Ô irmão", te chamo de mano aí, fala: "Mano, mano". Sim, sim, sim. Aí eu falei: "Irmão, como que eu atravesso a rua?". Aí ele olhou pra minha cara: "É só andar". Falei: "Só andar? Como é que eu vou andar? Não tem pra onde ir". Pior que era, mano, era só andar. É tudo tão sincronizado que ninguém toca em você. E eles não freiam não, eles seguem indo. Só que é sincronizado. É só você não correr. E vai andando, andando. E a motinho com uma família, né. Tinha motinho que tinha uma criança, a mãe, outra criança, o pai, uma geladeira em cima, um fogão. Que incrível, cara, que loucura, mano. Tanto o Vietnã quanto a Índia, foram grandes aprendizados. Impressionante os estádios, 80.000 nos estádios. 80.000, era um espetáculo, sabe, era um espetáculo, era um evento antes do jogo. Jogadores que me surpreenderam, jogadores bons, os guarda-redes bons, não eram ruins. Enfim, uma pena, não sei por que que acabou, não sei se é porque era muito dinheiro, imagina, o Zico foi ganhando, sei lá, US$ 5.000.000 para 3 meses, entendeu. Era muito dinheiro para envolvido. Mas foi uma grande experiência e que legal que eu tive a oportunidade de passar por ela. Sim, lá está, estas oportunidades que o futebol dá, não é? E de conhecer novas culturas Exatamente. e novos países. Olha, Altino, só mesmo para terminar, pergunto-te, tocaste agora, como é que foi trabalhar com uma figuraça como o Zico, nesta base diária? Se era realmente um treinador, presente, que falava muito convosco, relembrava muitas histórias dele, como é que era esse processo? Então, eu acabei não mencionando aqui, mas o Zico sempre foi meu amigo, porque quando eu saí do América do Rio de Janeiro, onde eu comecei o Ameriquinha, né, carinhosamente falando, de 94 a 98, em 98 eu fui para o CFZ, Centro de Futebol Zico. E ali foi o start da minha carreira a nível de formação. Meu treinador é o Andrade, o outro treinador já falecido, Adílio. Para quem não conhece, está aqui ouvindo, Adílio, Andrade, Zico, Júlio César Uri Geller, são pessoas que foram campeões do mundo pelo Flamengo em 1981, entre outros títulos marcantes com o Flamengo. Então o Zico era meu presidente, então eu já tinha esse contato com ele. Então eu virei amigo dele e o Zico também era meu amigo de praia. Jogávamos futevôlei, jogávamos vôlei de praia. Como eu te falei aqui, o network da Barra da Tijuca é incrível. E depois ele lembrou de mim, né, anos depois de eu ter passado pelo Olympique de Marseille e tudo mais, ele me ligou, né, me ligou no meu aniversário, nunca vou esquecer, 30 de março de 2015, me convidando para ser o guarda-rede do Goa. Então imagina, já olha que legal, em março eu ganho um presente já sabendo que o meu ano está preenchido, que eu estaria no Goa junto com ele, e ele não vivia no mesmo hotel que eu. Os jogadores viviam em um hotel, ele vivia em outro. Eu falei: "O meu tinha 200 estrelas, o dele tinha 400", entendeu? O dele era o palácio só para ele, sabe. Mas aí a gente estava sempre junto, enfim, é um ícone. Zico é um ícone. Não precisa nem falar muita coisa de treinamento, só de estar com ele é mágico, entendeu. Quem é inteligente, absorve. Quem quer discutir, vai ficando para trás. Exatamente, exatamente. Ellington, acho que já, olhámos aqui um bocadinho para a tua carreira. Eu tenho só aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço uma pergunta, tu respondes quase a primeira coisa que te vem à cabeça
sobre, lá está, a tua carreira no futebol de campo. Para começar, qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? França, O país com a melhor gastronomia? Brasil. Uma Ó, boa mas isso é resposta. difícil, porque olha só, calma, calma, calma. Itália é absurdo. Portugal, eu nunca vi nada ruim, nada, nada. Eu vou falar agora da seleção, tá. É impressionante. As frutas sempre boas, é tudo muito bom, tudo muito bom. Então eu sou um pouco, eu sei que não era para estender, eu sei que era, mas eu não estaria sendo justo, sabe. Porque, pô, Portugal é maravilhoso, Itália é maravilhoso e o Brasil também. Eu não botaria a França não. Eu botaria, pode botar 3, né, Portugal, Brasil e Itália. Pronto, fica assim, sem problema. Dos clubes em que jogaste, qual era aquele que tinha o melhor estado em termos de infraestruturas? Marselha. Eh, o clube com os melhores adeptos? Eu eu não poderia falar do Flamengo, porque eu no Flamengo eu passei muito rápido e era reserva do Júlio César, acabei não indo para jogo nenhum, enfim. Então eu estaria falando aqui como um menino que era adepto do Flamengo. Então o que eu vivi, Marselha. Pergunto quem foi o melhor jogador com quem jogaste nesta tua carreira? Romário, O melhor treinador que tiveste na tua carreira? tá falando só de campo, né? Sim, sim, sim. Didi Deschamps. Pergunto se há, assim, algum jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial nesta tua carreira no futebol de campo? Seriam muitos, tá, mas já que tem que responder só um, obrigado Senhor, obrigado Deus, Olympique de Marselha, Bayern de Munique, quarta de final, Champions League. Pergunto quem foi o adversário mais difícil que enfrentaste, isto é, se havia assim um avançado que te deixava mesmo com a cabeça em água? Pô, são muitos também, graças a Deus, mas eu lembro de situações, assim, que me chamava muita atenção, o André Pierre Ginac, quando ele estava no Toulouse. Era um jogador que sempre, e eu joguei contra o Toulouse e nas três Copa da Liga, na segunda ele já estava comigo, na primeira eu joguei contra ele, e antes dos jogos eu olhava assim e falei: "Caramba, esse aí tem que tomar muito cuidado". Ele me chamou muita atenção, e fiquei muito eu falei isso pra ele pessoalmente, quando ele foi jogar junto comigo, eu falei: "Irmão, nunca vi ninguém como você". E só mesmo para terminar, pergunto-te, qual foi o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Portugal, mas aí acabei indo, né. Sim, mas Portugal tem uma coisa legal, só que era muito difícil, eu negociei com o Vitória de Setúbal, eu estava no Olympique de Marselha, mas cara, era muito pouco o salário, mano. imagino, acabaste de escrever a questão dos bónus e tudo mais, para a vitória era Então, difícil. mas cheguei, ó, vou te falar, como eu sou ligado a projeto, sabe, e vou te falar, eu balancei, mano. Eu não chegava nem 10.000 euros, com todo respeito ao dinheiro, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo. Mas no mundo do futebol é mais coisa grande. Mas não chegava nem 10.000 por mês no Setúbal. Mas eu cheguei a pensar muito, tu acredita? Porque eu queria ir para Portugal, cara. Eu Faltou isso, queria, faltou. eu queria jogar. E qual seria meu projeto? Jogar no Setúbal, caso eu fosse titular, para almejar o Benfica, Porto, Sport e Braga. Eu sempre fiz isso. E ali no Marselha eu já estava numa situação meio cômoda de ser o suplente do Mandanda. Claro. Eu acho que foi na segunda ou na terceira época que houve essa conversa. Por isso que eu balancei. Só que aí financeiramente eu falei: não, não vou", entendeu. Mas me balançou, de chegar a pensar, a diretoria me ligando, foi quase, foi quase. E acho que Portugal seria essa a resposta, mas que acabei jogando pela seleção depois. Exatamente. Ellington, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Digo-te da forma mais sincera possível que foi um gosto para mim ter-te aqui no podcast, conhecer a tua história, aqui um percurso um bocadinho diferente do habitual. E olha, muito obrigado mesmo, foi um gosto para mim ter-te cá. Eu que agradeço. 1h40 que nem percebi o tempo passar, eu tenho até treino para dar agora, falei que eu estava olhando aqui, falei: "Caramba, vai estender", mas também gosto de me comunicar, que bom também que você estava aberto para essa comunicação, adoro contar a minha história, poder de alguma maneira estar tocando
em pessoas, não só do futebol, porque tem sempre alguém, seja lá o trabalho que for, seja lá qual for a profissão, vai passar por tudo isso que eu estou falando. Questão de adaptação, questão de alimentação, questão de outros países, mudança, idioma, tudo o desporto é a vida, é igual, a mesma coisa. Disciplina, resiliência, adversidade, é aquele tudo que você já sabe, mesmo você sendo mais jovem do que eu, mas você sabe. Cabe agora às pessoas aplicarem isso, né, terem mais tranquilidade mental, saber que a vida é uma só, não adianta brigar, tenha calma, as coisas vão dar certo, foquem mais na solução e não no problema. Enfim, poderia falar muito sobre isso aqui. Então eu que te agradeço o quadro, o podcast, e que se a gente tocar em uma pessoa, já é uma vitória, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade. Acho que é uma ótima forma de terminarmos. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.